Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi, Universo 76. Condenado a explicar o mistério da vida, o homem inventou o teatro. Expulso do paraíso, ele criou esse outro paraíso, artificial e temporário, à espera do impossível dia da volta. Em todo caso, o teatro é a mais perfeita das invenções humanas, a mais surpreendente, a mais original. Creio no teatro. Por isso, sou um homem de teatro. O início do teatro pode ter sido um homem imitando um outro homem e provocando riso, uma comédia. Pode ter sido um homem narrando em gestos, ainda apavorado, o ataque de um javali. E o teatro teria nascido drama. Mas quase certamente, o teatro nasceu com um homem se ajoelhando, apavorado ao explodir de um raio, implorando misericórdia aos deuses todo-poderosos. E o teatro teria nascido assim, um ato de fé. Quando foi isso? Há quantos mil anos? O que se sabe é que há 2.400 anos, Sófocles já tinha escrito Antígona, uma obra em que a angústia individual, a luta coletiva e a comunhão com os deuses formavam um poema dramático até hoje inigualado. Cidadãos de Tebas, convoquei-os para que saibam que a cidade está de novo em paz e segurança. O chão de Tebas é agora o duro leito de repouso dos inimigos que se riam de nós. Ainda rirão por muito tempo, mas como caveiras, corpos em pleno vento, sem pátria nem tumba. Mas meu chamado tem outra importância. Já é do conhecimento de todos que dois irmãos, os dois rebentos másculos da estirpe de Édipo, caíram na batalha, cada um maculado pelo sangue do outro em luta fratricida. Cabendo agora a mim sentar no trono e assumir todos os seus poderes como parente mais próximo dos mortos. E eis o que disponho sobre meus sobrinhos.
Eteocles, que morreu defendendo a cidade, deverá ser sepultado com todas as pompas militares dedicadas ao culto dos heróis. Mas seu irmão Polinices, amigo do inimigo que nos atacava, esse ficará com os que lutavam ao seu lado, cara ao sol, sem sepultura. O sentido de minha decisão é que, mesmo depois de mortos, não devemos tratar heróis e infames de maneira idêntica. Quem desobedecer a esta proclamação e tentar sepultar o corpo infame será condenado à morte. Existem muitos mistérios sobre a terra, mas o maior, o próprio homem encerra. O mar furioso, a selva hostil, o céu irado, a fome, a sede, o sono, tudo por ele é dominado, mas não entende o que vê quando se vê diante do homem seu irmão. Se o vence o seu orgulho, o torna irracional, numa cegueira sangrenta e bestial. Se não resiste a ele, é esmagado, latido, ferido, escravizado. Cavando do chão com as próprias unhas o pouco de terra que podia, você cobriu seu irmão, ao mesmo tempo em que bebia de uma ânfora de prata e derramava sobre ele a tripla libação sagrada. Você, que está aí agora com a cabeça curvada, você nega ou confessa a acusação? Confesso tudo, meu tio. Não nego coisa alguma. Minha proibição não tinha chegado aos seus ouvidos? Foi divulgada na cidade inteira. É então um desafio declarado. Tu compreendeste. A tua lei não é a lei dos deuses, apenas o capricho ocasional de um homem. Não acredito que tua proclamação tenha tal força que possa substituir as leis não escritas dos costumes e os estatutos infalíveis dos deuses, pois essas não são leis de ontem nem de hoje. Ninguém sabe quando apareceram. Se vais me condenar pelo que fiz, aceito isso como uma honraria. A morte antes do tempo não me traz amargura. Amargura seria deixar abandonado o corpo de um irmão. E se disseres que ajo como louca, te respondo que só sou louca na razão de um louco. Eis a filha inflexível de um pai obstinado, incapaz de se curvar ao infortúnio. Mostrou sua insolência desafiando minha lei. E não satisfeita, exibe agora uma insolência maior ainda, se avantajando do ato. Mas aprendi na vida que as vontades mais duras muitas vezes são as que mais se amesquinham no infortúnio e caem em desespero. É fácil manter uma convicção inabalável quando se trama a sombra, a traição. Mas o próprio ferro se dissolve quando sujeito ao fogo. Que pretendes fazer comigo além de me matar? Nada, isso me basta. Então o que esperas? Todos concordam contigo? Embora todos concordassem comigo se não tivessem a língua presa pela covardia. Mas essa é a vantagem dos tiranos. Impor pelo medo tudo o que dizem e fazem. Palavras, não há um só tebano que pense igual a ti. Eu que duvido. Controlam a língua, eis tudo. Não te envergonhas de atirar tal infâmia contra toda a cidade? Se pensam como eu e calam, estão errados. Ninguém pode chamar de crime honrar um irmão com pompas fúnebres. E o que ele matou? Não era irmão? Irmão, sim. Filhos do mesmo pai, na mesma mãe gerados, meu irmão como outro. Você não o ofendeu enterrando e honrando aquele que lutava contra ele? Ele próprio não diria isso.
Polinices não era um escravo, era irmão dele. Também morreu em combate. Combatendo a pátria que Etéocles defendia. Combatendo o Creonte que Etéocles defendia. O que importa é que havia uma guerra. E a guerra tem dois lados. Polinices escolheu o lado derrotado. Não, o que dizem os cidadãos de Argos. Tu sabes muito bem que eles perderam a batalha, mas não se consideram vencidos. E o povo sabe que usas o cadáver para aterrorizar os que poderiam se passar para o lado deles. Andas ouvindo o inimigo? Ando ouvindo o povo. O povo fala. Por mais que os tiranos apreciem um povo mudo, o povo fala. Aos sussurros, há medo, na escuridão, mas o povo fala. Pois diga a esses que você chama de povo que não falem mais. É o que aconselho a quem ama a vida. O mais apavorado é o que semeia o medo. A violência é mãe da violência. Ontem foi meu irmão, hoje sou eu. A quem agora se dirige tua intimidação? A quem tentar a desunião em Tebas. A eterna ameaça. A desunião enfraquece a pátria e ela pode cair nas mãos das forças estrangeiras. Assim o governante obriga o cidadão a baixar a cabeça a qualquer prepotência. Não é você que fala, é o desespero. Não nasci para o ódio, mas para o amor. Ouve, meu tio. Não pisa demais teu inimigo, porque é terrível o que chegou ao fim do desespero. Quem não tem nada a temer é invencível. Os que fazem predições em causa própria. Quando o mundo acaba para eles, dizem que o mundo acaba. Levem-na para o deserto, para ser enterrada numa gruta de pedra nas montanhas. Lá não lhe chegará o som de uma voz humana e poderá conversar em paz com seus mortos queridos. Receberá como alimento apenas o trigo e o vinho que os ritos fúnebres mandam deixar nos túmulos. É isso! Para se manter viva, terá que se alimentar com a comida dos mortos. Tu, Creonte, e todos que te apoiam contra mim, verão o meu cadáver e de meu irmão se multiplicarem por milhares nesta guerra sem fim. A vitória temporária enlouqueceu a todos e se atiram sobre o chão do inimigo na cobiça da posse de uma terra que não lhes pertence. Mas já vão aprender que uma coisa é uma luta meritória em defesa do próprio lar, da própria vida. E outra, mais difícil, a luta pela conquista da cidade alheia em terra estranha. Já chegou aos meus ouvidos que os campos estão cheios de cadáveres nossos, que como Polinices não recebem sagração nem sepultura. E agora não é por determinação, mas por incapacidade tua! De meus pais, terra de Tebas, aqui vou, com humildade, orgulhosa última filha da casa de teus reis. Se dentro de 1000 anos alguém perguntar quem foi Antígona, que respondam, foi aquela que morreu pouco antes de Tebas. Agora eu estou só. Que estranha profissão a minha. Que coisa aflitiva ver uma atriz arrancando assim do nada, ou de uma vaga ficção. Uma paixão tão intensa que põe em sua alma a angústia do que diz.
Enquanto ela representava, nem de seu rosto me lembrava mais. E, no entanto, o que tem Antígone com ela, ou ela com Antígone, para que chore assim por ela, para que chore assim como ela? Poder violentar a alma dessa forma à sua própria vontade. Trazer lágrimas aos olhos quando queira. Entregar-se ao desespero alheio e fazê-lo próprio. Emprestar a sua voz à agonia dos outros. Tudo isso para quê? Que estranha vocação é essa? Estamos apresentando na série Universo 76 o gesto, a festa, a mensagem. 2000 anos de teatro. Sob o patrocínio de Teatro Vivo, um lançamento Abril Cultural.